Notícias Regional. Muito bem, são 12h04 no horário oficial de Brasília, 12h04 de volta com o nosso giro, edição desta terça-feira, 23 de fevereiro. Estou recebendo aqui no estúdio a presença do doutor Fábio Turaza, advogado especialista em direito previdenciário. Como vai, doutor Fábio Turaza? Bem-vindo mais uma vez à Regional. Boa tarde, tudo bem, Fabinho? Marcelo, boa tarde, Carlão, Lucinha, nosso diretor Alex, todos os ouvintes e internautas aí que acompanham a Rádio Regional. Olha, vi ontem na internet uma postagem e enviei para o doutor Fábio Turaza perguntando a ele se carece de esclarecimento. E ele muito pronto, né, me disse, olha, sim, porque algumas pessoas se equivocam às vezes. A postagem diz que os segurados do INSS que tiveram antecipações do benefício auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, concedidos até 2 de julho de 2020, começam a receber o pagamento das diferenças a que tinham direito ainda nesta semana, segundo o INSS. Na prática, doutor Fábio, o que significa esta informação para quem, né, teve a antecipação do benefício auxílio por incapacidade temporária? Ô Marcelo, veja bem, é o que você me falou ontem, né? Tem necessidade da gente esclarecer para a população de um modo geral? Sempre tem. Por quê? A grande mídia, em busca, obviamente, dos leitores, da audiência e tudo mais, ela simplesmente coloca a notícia, ó, tem dinheiro para quem é segurado do INSS. E aí quem, obviamente, aguarda, né, o recebimento de algum benefício, de um precatório, de um requisitório, ele entra, lógico, numa expectativa que muitas vezes ela é falsa. Por quê? Porque às vezes não é aquele contexto da manchete que foi veiculada, não diz respeito ao conteúdo que talvez aquele segurado, aquele cidadão está na expectativa. O que acontece? Em 2020, por conta da pandemia, em que a maioria dos países do mundo, e aqui no Brasil não foi diferente, tiveram seus órgãos todos fechados, né? O INSS não foi diferente. Chegou um momento, ali por volta do final de março, início de abril, que as agências do INSS também fecharam para o atendimento ao público, justamente por quê? Para conter essa disseminação provocada pelo coronavírus, no meio de uma pandemia. Não haviam atendimentos presenciais. Dentro desses atendimentos presenciais, se incluíam também as perícias do INSS. Portanto, aquele segurado que foi acometido por algum problema de saúde, que estava doente, e essa doença provocava uma impossibilidade do exercício do trabalho, em que ele precisasse recorrer ao INSS para que lhe pagasse o benefício pelo período que não pudesse trabalhar em razão da doença, obviamente, em vias normais, em tempos normais, ele seria submetido a uma perícia para que o médico do INSS, o perito do INSS, avaliasse se ele realmente estava ou não incapacitado para trabalhar. Estando incapacitado, nesse período que o médico determinasse, o INSS ia pagar o salário daquele segurado. No período da pandemia, no entanto, cessaram essas perícias. E aí? O governo federal editou uma lei em abril de 2020 em que os benefícios de auxílio-doença, o afastamento, o benefício por incapacidade, ele ia ser concedido, ia ser adiantado para o segurado no valor de um salário mínimo, sem a necessidade de fazer perícia. Adiantava lá, um salário Ia mínimo. ser adiantado. Qual que era o cumprimento, qual que era o requisito necessário que o segurado tinha que observar? Ele tinha que apresentar um documento médico, um relatório médico ou um atestado médico, em que contivesse ali naquele papel, ali naquele documento, alguns requisitos. Primeiro, a especificação do CID da doença. Segundo, o prazo de recuperação
para que aquela doença pudesse cessar e a condição laborativa dele, a condição de trabalho dele fosse restabelecida. Sim. Terceiro, o documento não podia ter rasuras. Quarto, tinha que ter a identificação do médico e tinha que ter o carimbo com a identificação, nome e CRM. Além dos requisitos que já são inerentes do benefício, que é a questão da qualidade do segurado. Ou seja, se o segurado está pagando o INSS, ele pode se socorrer no momento que precisa. Sim. E para isso tem as suas regras próprias. Se não está pagando, obviamente que a hora que bater na porta do INSS, não vai ter direito a nenhum tipo de benefício. Entendi. Então, a partir de abril, criou-se essa lei, onde o segurado entrava no site do Meu INSS, que é o portal da Previdência Social, ou através do 135, ele agendava para poder apresentar o documento digitalizado ou uma fotografia lá no portal do Meu INSS. Entendi. Esse documento ele seria encaminhado para uma avaliação interna administrativa, onde não ia verificar o seguinte: o segurado X tem o problema tal, esse problema dá ou não direito para ele o afastamento. Não, isso não foi avaliado nesse momento. Ia ser avaliado o quê? Esse cara está pagando o INSS? Beleza, então já passou pela primeira etapa. Agora vamos ver o atestado que ele está apresentando aqui. Puxa vida, tem uma rasura aqui no atestado. Já está fora. Entendi. Entendeu? Cumpriu os requisitos que a lei determinou, que eram apenas requisitos formais, o benefício foi antecipado. Um salário mínimo. Um salário mínimo por um mês. Continuo com problema de saúde. O que o segurado fez? Foi lá e revalidou. Fez um pedido de prorrogação. Mais um mês. Novo atestado para garantir mais um mês. Antecipou um salário mínimo. Entendi. Isso persistiu até o dia 30 de novembro de 2020, prorrogado aí por uma portaria do INSS. Se eu não me engano, portaria 932, alguma coisa assim, do INSS. Prorrogou essa possibilidade de requerer o benefício por incapacidade à distância, mediante a apresentação de documento médico com os requisitos estabelecidos em lei, até 30 de novembro de 2020. Depois foram restabelecidas as perícias. Porém, a antecipação, e é isso que a notícia que você me mandou reporta, a antecipação é de um salário mínimo. E o que acontecia, por exemplo, com aquele segurado em que no momento de se fazer o cálculo do benefício, onde se apura a média do benefício dele, teria direito, por exemplo, a R$2.000 de valor de benefício. Antecipou um salário mínimo. Não foi antecipado os R$2.000 dele. Então, essa notícia é exatamente uma segunda etapa de toda essa engenharia que foi construída a partir dessa possibilidade da antecipação do benefício. Então, quer dizer que agora o INSS está fazendo a complementação. Obviamente que todo esse pessoal, todos esses segurados que tiveram a concessão, a antecipação desse benefício de acordo com essas normas estabelecidas, passaram num segundo momento, assim que as perícias foram restabelecidas, por uma avaliação pericial. Por quê? Lembra, a primeira análise foi só de documento. O documento está de acordo com a lei? Beleza. Se tiver rasurado, não. Não tiver rasurado, está fora. Se tiver sem o carimbo do médico, está fora. Se tiver sem a assinatura do médico, está fora. Aí já antecipou um salário. Antecipou um salário. Beleza. Nesse segundo momento, toda essa turma foi convocada para a realização de, aí sim, uma avaliação médico-pericial, onde ia ser validada ou não essa antecipação. Depois que recebeu? Depois que recebeu. Aí foi fazer a confirmação se aquele segurado teria ou não o direito do recebimento que já foi antecipado. No caso do não... Eu particularmente não vi nenhum caso ainda, que houve recusa na perícia médica. Né? Mas, de acordo com a lei, se houvesse a recusa da perícia médica, ou seja, se no momento da avaliação pericial você não poderia ter recebido, o médico constatasse que aquele problema de saúde realmente não provocasse
uma impossibilidade do trabalho. Por exemplo, imagina você, Marcelo, que é locutor e faz uso da sua voz. Entendi. Né? Se você, por exemplo, quebrou a perna, essa incapacidade, aliás, essa doença, ela não te gera incapacidade, entendeu? Não te impede. Então, por exemplo, o seu benefício não seria definido. Mas você apresentou um documento lá. Que foi aceito e aceito porque cumpria requisito formal. A lógica é não tinha rejeitar. O carimbo do médico, tinha assinatura, tinha o CID. O que pode acontecer, doutor, é não receber o complemento agora. Não. Ou não? Não, negativo. Esse segurado que teve a antecipação, ele vai ter que devolver o dinheiro. Ele vai ter que devolver o dinheiro. Na hipótese... Eu não vi nenhum caso. Exatamente. Tá. Exatamente. Por quê? A presunção... Porque eu entendo o seguinte, Marcelo. Às vezes muitas pessoas têm uma ideia equivocada desse tipo de benefício. O auxílio-doença. Eu recebo diariamente no escritório, nas redes sociais, a pergunta seguinte: qual que é a doença que mais dá afastamento? Isso não existe. Por quê? Eu não posso analisar, para dar uma resposta dentro dessa contextualização, só o aspecto da doença. Nós acabamos de falar. Um locutor de rádio, por exemplo. Que fratura a perna. Que fratura a perna. Tem incapacidade para o trabalho? Não tem. Não é você quem está dizendo. Vamos dizer lá no INSS. Não, isso aí é a lógica, é a circunstância natural da vida. Por exemplo, um carteiro que entrega correspondência na cidade, de casa em casa, fraturou a perna. Para ele, gera incapacidade? Claro. Gera. Ué, não tem ele não pode trabalhar. Então nós temos que analisar não o contexto da doença, mas o cruzamento da doença com as atividades que são exercidas por aquele segurado. Então, num primeiro momento, talvez o atestado, de acordo com o que a lei disciplinou, ele cumpriu os requisitos formais. Quando foi fazer a avaliação para a concessão do benefício, avaliando-se a incapacidade para o trabalho, verificou, peraí, você, locutor de rádio que está com o pé quebrado, você não tem incapacidade. Você poderia ter trabalhado normalmente, sem nenhum problema. Isso não te causou incapacidade. Então você vai ter que devolver o dinheiro que você recebeu. Nossa. Esse é um ponto. O segundo ponto, que aí vai de encontro com a notícia que você me reportou. Esse segurado, que teve o valor de um salário, 1.045 na época, antecipado, e na verdade o benefício concedido, fazendo-se o cálculo de acordo com a legislação, daria R$2.000. Ele teria direito a R$2.000, o INSS começou a pagar essa complementação. Isso já está sendo pago. Eu tenho diversos clientes, inclusive, que já receberam. E é engraçado que a turma assusta, sabe? Doutor, tem um dinheiro aqui na minha conta. Eu posso receber ou não posso? Da onde que está vindo isso? E aí eu explico. Essa é da complementação. Pego lá a carta de concessão, a sua carta de concessão te daria um benefício de 1.500. Se você recebeu 1.045, você vai ter, durante os meses em que foi feita a antecipação, uma diferença de R$450. Entendeu? E aí... Isso por quanto tempo? Pelo tempo que foi que ele ficou vigente afastado. Se ele ficou um mês, é um mês. Ficou Se ele ficou meses, dois, e assim por diante. Exatamente. Todo mês isso vai ser pago de uma vez. Entendi. É pago de uma vez. Né? A complementação ela é paga de uma única vez. É importante observar para o ouvinte da Rádio Regional que se eventualmente algum segurado, e isso acontece, né? Não é uma coisa rara de não acontecer, se algum segurado eventualmente deixou de receber essa antecipação, é importante ligar no 135, que é o atendimento telefônico do INSS, e pedir esclarecimentos para verificar quando é que vai ser pago esse valor, porque, embora o sistema seja automatizado, a gente sabe que ainda existem falhas, né? E pode ser que aconteça com um caso ou outro do segurado não ter creditado na sua conta previdenciária esse valor dessa diferença. Então estão recebendo a diferença aqueles que se afastaram por conta de um problema
de doença, é assim, Fabinho? Sim. Que os de impossibilitaram. uma Incapacidade e não teve a perícia à época exatamente por conta da pandemia. Por conta da pandemia, Então você entrou justamente. com o documento lá no sistema, não, você pode, vou antecipar para você. Agora, se você tinha direito a 1.500, recebeu 1.045, e dependendo do prazo que você ficou, você vai receber de parcelas, é basicamente isso. Não é de parcelas, recebe de uma vez. Não vai pagar parcelas mensais? Não, paga de uma única vez. Recebe tudo. Por exemplo, eu fiquei 3 meses afastado. A minha R$500 de diferença. R$500 de diferença. Você recebe 1.500. 1.500. Já deposita. Bom, hein, doutor Fábio? Legal, isso é bacana, é bom porque, enfim, foi uma iniciativa, né, que protegeu, obviamente, quem não poderia trabalhar em decorrência de algum problema de saúde e, ao mesmo tempo, também ficou impedido de fazer a perícia no INSS por conta da pandemia que atingiu todos nós, né? Agora, o INSS comunica às pessoas, Fabinho? Sobre este assunto, as pessoas estão sendo comunicadas do que está acontecendo? Não tem como fazer essa comunicação, né? A própria mídia se encarrega de fazer, de divulgar toda essa informação. Porque, veja bem, as leis, os decretos, as portarias, elas têm publicação no Diário Oficial, né? E aí, conforme essas notícias, as alterações vão surgindo, a mídia vai divulgando, os profissionais do direito, você vê, né? Nós fazemos sempre bastante conteúdo, sempre no intuito de levar informação para todos aqueles que nos acompanham, para aqueles que a gente quer realmente que seja informado daquela notícia, daquela mudança, daquela novidade, porque a gente percebe que a interpretação da informação, na maioria das vezes, ela vem com uma certa distorção, né? Nós acabamos de falar, a grande mídia, né, algumas mídias, coloca lá, segurado do INSS tem direito a uma complementação. E aí fica todo mundo doido. Agora, principalmente no momento em que a gente vive. Né? Exatamente. Se o segurado não sacar essa importância da diferença, ela volta para o INSS? Não, ela fica disponível por um tempo lá e passado um período é feito o estorno, né, para não ficar esse dinheiro disponibilizado no banco. Mas, sendo o direito do segurado, ele pode requerer a qualquer momento. Faz um pagamento alternativo de benefício, que é o chamado PAB. Né, e o dinheiro é novamente acreditado na conta do segurado. Olha, Fabinho, uma nota que acabou de ser divulgada. Os aposentados e pensionistas do INSS que não fizeram a prova de vida entre março de 2020 e abril deste ano não terão seus benefícios bloqueados. O governo anunciou a suspensão dessa questão da prova de vida. A partir de maio, ela volta a ser obrigatória. É porque a prova de vida, na verdade, o que é? Você tem que falar lá, estou recebendo benefício porque eu estou vivo, viu? E aí estou aqui. Estou aqui, sou eu que recebo, não tem ninguém recebendo no meu lugar, não. E essa prova de vida hoje ela é fácil de fazer porque você faz até online. Né? Através do aplicativo Meu INSS, tem um ícone lá onde você faz a prova de vida, e é bastante interessante. O segurado tira uma foto, pega o celular, pega um documento de identificação, e tira uma foto ali e faz a prova de vida sem qualquer tipo de problema. Ela é aceita. É que a grande maioria dos beneficiários do INSS, não sei se hoje é a grande maioria, mas são pessoas de mais idade, que têm uma certa dificuldade com tecnologia e tudo mais. Mas, você que nos ouve, que acompanha a Rádio Regional, e enfrenta essa dificuldade de fazer a prova de vida sozinho, é fácil. Convida um neto, um filho, um vizinho mais jovem que essa meninada hoje, o Bernardinho me dá aula com 3 anos de idade, como é que mexe nos equipamentos, entendeu? Então, a gente sempre se recorre aí ao pessoal mais novo e faz essa prova de vida, embora a determinação, porque é o seguinte, não fez a prova de vida, o que acontecia? O benefício é suspenso. Aí o camarada ia lá no banco, recebeu, mas cadê meu dinheiro? Está suspenso, não tem dinheiro para receber. Não, vem aqui, você não fez a prova de vida, vão fazer a prova de que você é você mesmo e o seu dinheiro vai ser liberado, tranquilo. Isso é para não haver fraude, porque antigamente, o que acontecia? Às vezes a pessoa falecia e a turma recebia o benefício aí por mais
2. E aí vai embora. E apesar de que existe um convênio entre o cartório de registro civil e o INSS. Todo óbito que é registrado é enviado diretamente para a plataforma do INSS. Os dados são comunicados. Mas existe, primeiro, uma demora, né? Às vezes isso nem sempre é feito de forma imediata, e existe, é claro, o erro. Né? Não há nada que esteja passível de ser perfeito. Né? Então existem alguns erros. Para tentar corrigir esses que escapam, é que foi criada aí a prova de vida, e ela é necessária sob pena de suspensão do benefício. Em razão da pandemia, que criou-se uma dificuldade aí de acesso ao sistema bancário de forma presencial, até mesmo por conta, em algumas regiões, em algumas cidades, da aplicação do lockdown, por exemplo, suspendeu-se a necessidade, aliás, a necessidade existe, porém ela não gera suspensão se não for feita. Exatamente. Né? E aí foi disponibilizado um canal pelo portal do Meu INSS, através de aplicativo, em que o segurado pode ali da sua casa, né, com acesso aí a um celular, fazer a prova de vida à distância. Doutor Fábio, que bom que veio mais uma vez para falar com a nossa população através do rádio, dando importantes explicações e informações. Eu penso que um povo informado é um povo à frente do seu tempo. E tendo essas informações, sempre a gente precisa e agradece. E na dúvida, procure alguém que possa, né, te dar informações para que você não fique frustrado, de repente, com uma notícia que você vê falar e não entende da forma que tem que entender. Eu acho que é esse o caminho, não, Fabinho? Exatamente. A informação hoje em dia é tudo, né, Marcelo? A informação, ela previne um monte de aborrecimentos, né, para toda a nossa vida, de um modo geral. Faz muito bem à saúde. E uma informação que esclareça, né, e a Rádio Regional sempre busca esse tipo de informação. Vocês que têm uma audiência extremamente qualificada, isso é importante, e eu tenho a maior alegria quando recebo um convite seu ou do Carlão. A Lucinha nunca me convidou para vir aqui, mas estou esperando. Passa a convidar. Vai ser um convite todo especial. Vai passar a convidar. Isso mesmo. Mas espero ainda receber o convite. Sempre é uma alegria poder vir aqui com vocês, que são pessoas incríveis e que tão bem sempre me receberam aqui e deram oportunidade para poder contribuir aí com a tua audiência, com o teu público. Boa semana, doutor. Obrigado, um grande abraço para todos vocês. Obrigado. Deus abençoe todo mundo. Amém. E boa semana para todos nós. Muito obrigado. Doutor Fábio Turaza, advogado especialista em direito previdenciário, conversando ao vivo conosco. Antes do intervalo, 2 notícias importantes sobre o Covid-19